O Huawei ficou com vocês quanto tempo lá na MTV? Ele não entrou logo no começo, né? Ele foi... Não. Foi bem depois. Foi em 2003 ou 2004. 2002 para 2003, no verão de 2003, ele participou, a gente gravou umas coisas com ele no verão, ele entrou numas vinhetas. Tá. Em 2003, no programa, ele participou. Voltou para Petrópolis, aí em 2004, a partir de 2004, ele começou a vir com temporadas. Vinha, ficava 2 meses gravando, aí voltava para Petrópolis, voltava a vida dele normal, a gente pagava ele pela temporada que ele veio gravar, ele voltava para a vida dele normal. Obviamente, ele, tinha qualquer aperto lá, a gente, tal. E aí, quando foi 2009, 2008, a gente teve lá um desentendimento, ele foi embora para casa dele e nunca mais voltou, como diria Tim Maia. E a partir dali a gente seguiu caminhos diferentes. Mas o desentendimento foi Rolou artístico processo, ou de grana? Não, de grana ele nunca reclamou nada com a gente. Depois, com o processo, veio reclamar. Tá. Mas ele perdeu o processo, né? Mas basicamente todas as instâncias. Ele estava pedindo o quê? Eu estava reivindicando Ele reivindicou o trabalho escravo, né, cara? Durante 8 anos. Mas de vocês ou da MTV? Da MTV e da gente. Vocês também? Mas vocês eram contratados pela MTV? É estranho. Um processo mas pouco... perdeu. Perdeu em todas as instâncias. Perdeu lá em Petrópolis e também aqui em São Paulo. E como vocês descobriram ele? Ele já era sempre da convivência de vocês? já. Ele já era um artista de rua em Petrópolis. Sim. Ele já dançava vocês na faziam rua. os videozinhos. Ele é um lá? cara das antigas do movimento Black. Né, do Rio de Janeiro. Tá. E ele botava um soulzão daqueles, né, gigantes, assim, estilo de filme mesmo, e dançava break na rua, né? Dançava break na rua e todo mundo conhecia. Chamava, ô Gil, Huawei! Aí ele gritava, Huawei! Era por isso que... Ele já era conhecido na cidade desde que a gente era criança. Só que a gente viu que ele era um cara engraçado e carismático, e a gente sentiu que ele poderia, né, dar certo, assim. E aí começamos a experimentar com ele, dar personagens para ele fazer, né? Que foi, eu acho que a grande sacada, assim, foi ver que ele tinha esse carisma, essa desenvoltura e dar personagens para ele interpretar. E como vocês conseguiram... Porque ele trabalhou com a gente também no Mundo Canibal, no Multishow. E a gente passava roteiro para ele, mas ele não seguia. Como vocês faziam ou era totalmente improvisado dele e vocês não tinham controle nenhum? A gente escrevia baseado no que ele falava. Você sabia o jeito dele pensar? A gente sabia provocar ele a falar as coisas que a gente já sabia que ele se inflamava. Por exemplo, você precisava que ele A gente convivia com ele. Tá. Então, primeiro, tem certas coisas que a gente já sabia que ele ia corresponder. Por exemplo, se ele fizesse o papel de um bandido assaltando um carro na rua. Tá. Que foi a primeira cena que ele gravou quando veio para São Paulo. Era o Sogra System, o sketch. Que era tipo um car system, só que com uma sogra dentro. Na hora que o cara vinha para assaltar, eu lembro que ele usou a frase. Ele falou assim, engomadinho, desce do carro que senão eu te estalo no coco. Então uma sequência de palavras improváveis. Não, é meio como musicado. Engomadinho, desce do carro, senão eu te estalo no coco. Na hora que eu ouvi aquilo, eu explodi de rir. E eu tava dentro do carro vestido de sogra. Você era sogra. Então, aquilo, é um conjunto de palavras que, eu nunca tinha visto juntas. Sacou? E elas são meio musicadas. Total, cara. Parece coisa de samba enredo, parece coisa de funk carioca, moro? Então ele tem um talento nato dele, cara. O Gil é um Não, ele é engraçado. Ele é engraçado naturalmente. E ele tem esses arquétipos que ele sabe fazer muito bem. Do bandido, do cafetão, do malandro. E a apelação, né? Porque ele tem a fisionomia engraçada, né? E ele também, vivenciou essas coisas. A rua, né? Ele viu isso tudo na rua, ele viu isso tudo dançando, viu isso tudo.
Então, ele sabe isso. Fora isso, a convivência com ele nos deu a possibilidade de perceber o que ele se incomodava, o que revoltava ele. E uma coisa que a gente percebeu é que jornalismo, ele correspondia às notícias. Era genuína? A revolta dele era genuína? Sim. Ele ficava Sim. puto mesmo? Ficava. E até mesmo a interpretação totalmente equivocada de algumas notícias. Como? Ah, ele entendia errado a É, notícia. Por exemplo, você lembra de alguma coisa? Cara, cara, agora, assim tipo, Mas, por exemplo... do negócio, por exemplo, de fitness lá, o universo fitness, Sei. ele já achava que todo mundo tomava bomba. Ah, tá. O cara quer ficar peitudo, quer ficar bundudo, brother. Ele fala. Então, isso a gente ia... eu morava junto, né, praticamente, quando ele vinha para São Paulo, ele morava na nossa casa. Então, eu contava pro Fausto depois, no dia seguinte, na reunião, eu falava, cara, eu vi o Gil ontem, vendo de jornalismo, né, eu e o Marco, a gente via muito, né? Cara, tu tinha que ver, o cara ficou revoltado. Ele discutia com a televisão? Eu descia, às vezes, ele tinha a televisão dele, ele ficava vendo na sala, eu tava no meu quarto, eu descia, falava, o que eu vejo, Gil? Eu falava, o cara tá contando uma mentira danada. Ele tava brigando com o telejornalismo, com o âncora do jornal. Que maravilhoso, cara. Aí eu falei, não, isso tem que virar alguma coisa. E muito virou o engraçado. News. E tinha um jogo, cara, a gente jogava videogame. O box do PlayStation. Era a maior Sei, tô rixa ligado. de... Ele jogava, ele levava mó a sério. Ele não queria perder nem a pau. Quando ele porrava esse aqui no box, ele comemorava, mano. Eita, filho da puta! Eu deixava ele ganhar só pra ver a reação dele. Quando ele começava, né? Era um jogo de boxe que, à medida que o cara ia encaixando os golpes, o bonequinho ia ficando grog, né? Era Fight Night. Aí o bonequinho ficava grog e já não conseguia se defender. Aí ele começava a apertar sem parar. Vai! Toma! Deita, filha da puta! Cara, que maravilhoso isso. Ter convivido com o cara Aí, deve ter Era sido muito engraçado. Cara, Foi divertido pra caralho. E sabe o que era legal? Por exemplo, eu gosto muito dele. Eu lamento muito ter acontecido tudo que aconteceu e de que, certa forma, às vezes ainda exista um pouco de mágoa, acho que até mais por parte dele. Porque de mim eu não tenho, cara. Não Da tenho. sua parte também, Marco? Não, tenho, não. não Eu tenho. acho o Gil muito engraçado. Eu acho ele muito legal. engraçado, eu não consigo guardar nenhum tipo de mágoa. Mesmo, por exemplo, foi tudo muito chato, foi muito traumático. O Fausto sentiu muito. Ah, é? Muito. Porque o processo incluía, inclusive, a família. Do Fausto? Por quê? Porque levavam o Gil, inclusive, na rodovia. Eu não quero entrar. Tá, Sentido, entendi. eu acho. Entendi. Na É verdade, um processo muito translocado. É que o advogado, às vezes O não é nem é dele. advogado. Não é ele, cara. É o Saca? cara que falou, Sim. não, me explica aqui. o aí eu vou pegar. advogado, ele mas parecia o Zé do Caixão. Ele usava uma roupa totalmente Zé Curubu. preta, Tá. um sobretudo preto. Mas, bicho, Chegava a ser engraçado. E anéis de ouro na mão, cordão de ouro. Personagem do Hermes e Renato, Um cara. personagem. cartão de visita do cara tinha a bandeira do Vasco. Ah, vá. Vai. Não. Vamos, para. Foi até rebaixado, porra.